Ah, então começa o filme, né? A man, a journey, o Agamenon lá formando aura. Just come outside for the night. Bom, não é segredo pra ninguém, né, que o Travis Scott tá no filme da Odisseia. E foi muito foda, né? Começa uma tela escura, assim. Aí ele... Pá, 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 pá. Não sei o que lá. Que ele é um dos bardos lá contando essa tal história de Troia aí, de Guerra de Troia, já ouviu falar? Então, a Guerra de Troia lá, ele tava contando pro povo lá em Ítaca. Enfim. Inclusive, eu achei uma versão estendida aqui do filme pra vocês. Eu vou mostrar agora. Enfim, fui assistir o filme, A Odisseia do Nolan. Cinema muito foda o filme. Eu me diverti, mas eu achei um filmaço. Tipo, eu amei o filme. Não. Não, o filme da Odisseia, ele não é, tipo, linear. Então começa o filme, todo mundo já voltou para suas respectivas casas aí, né, de Troia, menos o Odisseu que tá perdido, e tá todo mundo desesperado porque ninguém sabe onde que ele tá. Só que nisso, o Odisseu, a gente vê numa pequena cena lá que ele já tá na ilha com a Calypso e ele ficou tipo uns 7 anos mais ou menos. No filme você não sabe. Na história original ele fica mais ou menos. Ele fica uns anos lá com a Calypso, preso na ilha lá. Que é a Charlize Theron, que faz a Calypso no filme. Pena que, sei lá, só ela tá lá numa ilha deserta que não tem nada. Sei lá, meio estranho. Ao mesmo tempo, todo o filme inteiro vai pra cá, vai pra lá, vai e volta no tempo. Não que fique confuso, mas às vezes eu acho que se repete demais algumas cenas de flashback que, ao meu ver, não precisava tanto assim. Então, né, apesar de eu ter me divertido pra caramba assistindo esse filme aí, até chorei no finalzinho lá, eu adoro quando eu choro em filme. Vamos falar do Odisseu. O Odisseu, que é o Matt Damon, que faz ele no filme, né? Eu gostei do Odisseu no filme? Não. Por quê? Porque ele é meio paradão, assim, né? Uma coisa legal do Odisseu na história original é que ele é um trickster, assim. Ele vence na lábia, entendeu? Tanto que foi ele que deu a ideia de fazer o cavalo de Troia, não é mesmo? Então, né, a famosa cena dele com o Ciclope, né? Que o Ciclope pergunta, mas qual é o seu nome? Porque no Conto do Homero, o Ciclope, ele fala normal, né? E aí o Odisseu começa a bater um papinho com ele lá, pra tentar sair da caverna, que o Ciclope prendeu ele e os caras dele lá. Aí tem uma hora que o Ciclope pergunta, Odisseu, qual que é o seu nome? E aí o Odisseu fala, meu nome é ninguém. Aí por quê? Porque aí, na hora que eles cegam o Ciclope começa a gritar, socorro, socorro, ninguém me cegou, ninguém me cegou. E aí os caras que estavam em volta lá escuta o cara gritando, ninguém me cegou? Aí eles falam, pô, tá, né? Um cara esquisito. E aí ninguém vai lá ajudar. E aí, né, o Odisseu fala, caralho, isso é muito foda. E aí quando eles estavam saindo da ilha, tinham enganado o Ciclope legal, e o Ciclope tava cego, o Odisseu não aguentou. Ele deixou o ego dele falar mais alto, e aí o Odisseu falou, aí seu merda, meu nome é Odisseu. Se fudeu, cara. E aí o Ciclope ouviu o nome do Odisseu, e aí ele pediu para Poseidon, o deus dos mares, falou, me ajuda. Pai, me ajuda. E aí o Poseidon ficou puto e falou, Odisseu, se tu fez isso, agora tu vai demorar 10 anos pra voltar pra casa. E aí, qual é? É mais ou menos isso. E por quê? Porque o lance da Odisseia tem a ver com, né, todos os caras lá que estavam com o Odisseu, né, a tripulação dele, todos eles não, ao longo da história, você vai vendo que eles não se aguentam, eles não conseguem segurar os seus instintos, né? Eles praticamente ficam agindo igual um bando de bicho, por isso que eles vão morrendo tudo, que essa é a punição deles, por agir igual bicho, não igual gente. E qual que é o defeito do Odisseu? Ele não é humilde. Ele precisa aprender a ser humilde, não é? E é isso, parar de desafiar os deuses, porque é justamente isso que o Odisseu fez, né? Isso é uma grande fábula, na verdade, pra você aprender que não pode agir como um bando de bicho e tem que ser humilde. E aqui nesse filme meio que mudou, né? Na verdade, o Odisseu, a gente vai ver ele passando por um estresse pós-traumático, digamos assim. É um filme que tem um soldado sofrendo porque ele matou gente na guerra, é isso. Né? Várias pessoas reclamaram, inclusive, eu até concordo com o que elas falaram, que isso aqui parece que o Odisseu é um soldado moderno sofrendo porque ele foi pra guerra. E tudo bem, adaptações acontecem, mas
eu acho que não funcionou tanto aqui, porque algumas coisas ficam sem fazer muito sentido. Então, por exemplo, o Odisseu, ele fica arrependido porque ele mentiu para um outro grego, que a gente já vai falar sobre ele. O Odisseu fica indo e voltando essa memória no filme, que o Odisseu se arrepende porque ele mentiu para esse soldado grego. E ele foi morto, esse soldado grego, e aí o arrependimento dele começou vindo aí. E mais de uma coisinha, que é uma cena que aparece no final do filme, que a gente já vai falar também mais pra frente. E assim, mas e o lance dele ter matado um monte de gente? No filme não colocaram eles escravizando mulheres e fazendo vocês sabem o que com elas, que isso acontece na história original também. Então assim, eles vão dando uma limpa, né, em várias coisas que eles não estão a fim de trabalhar na história. E aí, né? Ele tá tanto com essa coisa de, porque eu matei um monte de gente, só que chega no final do filme, ele mata um monte de gente também. Então, assim, entende como fica confuso? Ele se arrepende, mas do que exatamente? Mas até onde ele se arrepende? Porque, enfim, enquanto toda essa putaria aí tá acontecendo com o Odisseu e os caras dele, lá em Ítaca, que é o reino do Odisseu, né? O que tá acontecendo? A Penélope, que é a rainha, né? E ela é casada com o Odisseu, ela tem o filho deles lá, que é o Tom Holland. E passaram-se 10 anos, né? Desde que acabou a guerra, e cadê o Odisseu? Então, todos os outros caras lá de Ítaca, eles estão querendo casar com a Penélope e virar o rei de Ítaca, né? Bando de safado. E aí o que eles fizeram? Eles se aproveitaram, né, da lei de Zeus, que é também o filme inteiro ficam tocando nesse assunto, que a lei de Zeus é basicamente o seguinte: você não pode recusar um hóspede que vem à sua casa e você tem que tratar esse hóspede bem até que esse hóspede vá embora. E aí, se aproveitando disso, eles falaram: vamos ficar aqui até a Penélope escolher com quem ela vai casar de novo. Maravilha, né? De novo, tem aquela parte famosa da história que a Penélope fala que ela começa a tecer, né, eu não vou lembrar o que exatamente era, mas ela começa a tecer uma coisa e ela fala assim, porque a Penélope também, na história original, ela é safada, ela é safa igual o Odisseu. Então ela falou: caralho, os caras querem que eu decida? Não vou decidir. E aí eu vou tomando tempo até pra ver, porque ninguém sabe se o Odisseu tá vivo, nem sabe se tá vivo. Ela falou: pelo menos eu vou tomar um tempo aqui pra ver se alguém descobre onde que o Odisseu tá. Só que no filme, ela fica... Ela não é safa, não. Ela é meio só triste mesmo. Que é uma pena, porque eu gostaria muito de ver a Anne Hathaway fazendo essa personagem mais esperta, sabe? Aquela esperteza de, beleza, você quer me ferrar, mas eu vou te ferrar primeiro, entendeu? Seria interessante ver. Infelizmente não tivemos isso aqui. E tem o Tom Holland, que ele é o filho do Odisseu, né? Só que assim, ele nunca conheceu o pai, porque quando o Odisseu foi pra Troia, ele era tipo criando bebê. E aí também tem um pouco dessa questão dele, por ele ser menor de idade, ele não consegue assumir ainda o reino, e aí fica tudo pra Penélope, só que ao mesmo tempo o Tom Holland fica: poxa mãe, mas você não confia em mim pra assumir o trono, ao mesmo tempo ele quer assumir, vai ficar bem subentendido isso, mas ao mesmo tempo ele quer saber o que aconteceu com o pai dele. E ao mesmo tempo eles têm que lidar com aqueles, se não me engano, eram tipo 108 pretendentes que estavam lá pra... Né, eles queriam casar com a Penélope. Entre eles tem quem? O Robert Pattinson, que é o filho da puta lá, o principal. E o que acontece? O Robert Pattinson, ele nem disfarça mais que ele quer dar fim no Tom Holland pra casar com a Penélope. E aí ele tá tendo um caso com a Mia Goth, que ela tá fazendo uma serva da Penélope no filme. E é isso aí, é um ponto que eu também achei meio confuso, porque assim, tudo bem, a Mia Goth tá, sei lá, amante do cara lá, pra quê? Tipo assim, o que ela vai ganhar com isso? Porque assim, ele não vai casar com ela. Tipo, não, então eu fico amante dele aqui, aí ele vira rei de Ítaca, eu vou virar tipo rainha de Ítaca. Não vai acontecer isso. Ela se apaixonou por ele, mas meio raso. E o que acontece? O Tom Holland chega uma parte que ele fala assim: mãe, eu preciso saber o que aconteceu com meu pai. Então eu vou até Esparta perguntar para o Menelaus, porque o Menelaus estava na guerra de Troia, o que é que aconteceu, não é mesmo? Aí tem uma parte que o Robert Pattinson chuta o cachorro lá do Odisseu, pô, essa cena tá dó, cara. Aí ele estaca o cachorro lá fora na pedra, assim, e fala: nossa, cara. E aí, só que assim, o Tom Holland fala que ele vai pra Esparta, só que ele tem que ir escondido. Só que não dá muito certo, porque a Mia Goth descobre, conta pro Robert Pattinson, o Tom Holland tá indo lá pra Esparta pra ir atrás do pai dele, né?
E se o Odisseu voltar e encontrar todos eles lá, fudeu, né? Fudeu pra geral. Aí o Robert Pattinson fala assim, pô, vou mandar os caras pra ir atrás do Tom Holland pra matar ele no meio da jornada lá. Enquanto isso, tem um monte de vai e volta no tempo, assim, vai e volta, um pouco do Odisseu, um pouco de Ítaca, um pouco do Tom Holland, um pouco não sei o quê. Aí quando o Tom Holland chega em Esparta, essa parte eu achei meio estranha. Eu não curti muito, porque primeiro que assim, de novo, né? Na história original, o que acontece depois de Troia? O Menelaus pega a Helena e volta pra Esparta. Só que assim, é, o, o fato mais famoso da história é que assim, a Helena não foi pra Troia porque ela quis. O Paris sequestrou ela. Entendeu? Então, e, tipo, o Menelaus e a Helena, eles tinham um casamento maravilhoso, gente, eles se amavam de verdade. Então era pra estar tudo bem. Mas não é o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Chega lá, tá a Helena com a cara queimada. Eu falei, caralho, que porra é essa? Sabe, assim, eu tô cansada de ficar vendo mulher se ferrando nesse filme, gente. Não dá. Eu achei ridículo isso aqui, entendeu? É uma palhaçada. Mais palhaçada ainda, porque depois é o seguinte, isso aqui me deixou muito confusa. Por que que o Nolan fez a irmã da Helena, que era casada com o Agamenon, que era Clitemnestra? Clitemnestra? É assim que se fala, acho que eu falei certo. Por que que ela fez as duas serem gêmeas? Porque é o seguinte, a Helena era conhecida no mundo ali da mitologia grega como a mulher mais linda do mundo, tanto que é por isso de tudo aquela treta lá do pomo de ouro, não sei o quê. Enfim, tanto que na hora que chegou da Helena se casar, deu treta, porque daí todos os príncipes queriam casar com ela, e aí Zeus teve que intervir pra não dar merda depois. Falou assim, ó, vocês não vão querer um matar o outro pra casar com ela, não. Fizeram um pacto lá. Muito louco. Então, tipo assim, se isso aconteceu com a Helena, porque, né, tecnicamente teria acontecido com a Clitemnestra, certo? E tipo, não, só colocaram elas sendo gêmeas porque sim. Entendeu? Eu queria ter visto mais das duas, entendeu? Principalmente da Clitemnestra, porque ela tem uma. Tem cenas muito importantes envolvendo o Menelaus também, que no filme tem uma ceninha bem curta, assim. A Helena também, sabe, ela parece super. Só aparece pra mostrar a cara dela queimada, que eu achei um horror aquilo lá. Pra quê? Né? Sabe? Horrível. E aí o Tom Holland chega pro Menelaus e fala, Menelaus, você sabe o que aconteceu com o Odisseu? E aí eles ficam uns dias lá caçando, não sei o que, no banquete lá. E aí fica vai e volta de flashback. Aí que tem aqueles aí que tem aqueles flashbacks lá do Agamenon, né? De armadura preta no meio lá. Eu entendi que fizeram. Que quiseram dizer lá, que era tipo assim, aquilo era uma. Assim, já faziam 10 anos que tinha acabado, então, né, lembro no início do filme que tem os bardos já contando as histórias. Então, aquela visão, né, super over, né, do Agamenon, era como já era aquela imagem de lenda coletiva que se formou na cabeça das pessoas ali. Eu entendi, mas tipo assim, por que não mostraram então o Aquiles também desse jeito? Ah, devia ter mostrado, né? O Ajax também, entendeu? Pô, o Aquiles é muito mais famoso que o Menelaus, tá ligado? Tinha que ter pelo menos um, sei lá, né? Enfim. Mas eu entendi o que quis dizer. Na hora ali que eu vi, me incomodou um pouco, eu achei muito over, assim. Mas agora, assim, pensando mais, é legal, legal. O que não é legal é essa visão, tipo, nossa, como o Menelaus é foda. Porque o Menelaus é um filho da puta, irmão. E aqui, aí sim que eu falo, devia ter tido mais da Clitemnestra com ele. Por quê? Porque no início da história, o que aconteceu? Os caras, vamos pra Troia lá atrás da Helena, aquela desculpinha, né? Vamos atrás da Helena. Mentira, ele queria destruir Troia pra tomar o comando ali do comércio ali da região, não sei o que e tal. E aí, o que ele fez? O Menelaus pegou a filha dele e sacrificou a filha dele pra ter sorte na guerra. É óbvio que a Clitemnestra, ela ficou puta da vida. Aí quando ele voltou pra Troia 10 anos depois, voltou com um monte de escrava que ele tinha sequestrado de Troia, inclusive, tá? Ela pegou e matou ele. Aí no filme ficam agindo como se o cara fosse um coitado, que tadinho, voltou pra casa e a esposa traiu ele. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Inclusive tem uma cena quando o Odisseu faz um ritual lá pra se encontrar com os mortos, né? Eu até achei interessante porque é isso, nos mitos gregos os caras realmente vão
sei lá, barco até o Hades, né? Lá não, lá ele fez um feitiço, assim, e aí meio que os mortos levantaram da terra, assim. Foi bem bacana essa cena, eu gostei, assim. E aí ele tem uma cena que ele fala com o Menelaus, e o Menelaus fala pra ele, né? Tipo, ó, fica esperto quando você voltar pra casa, porque olha o que aconteceu comigo, não sei o quê. Ok. Olha, o que aconteceu com o Odisseu? Então, enquanto toda essa treta tá acontecendo aí, né? Tem ele enfrentando o Ciclope. Só que, de novo, no filme não tem. O Ciclope não fala no filme. Então eles realmente. É mais curtinha a cena e tal. Não tem o Odisseu, né, se gabando, né? Que, meu nome é Odisseu, foi eu que te ceguei, não sei o quê. Aí eles chegam depois na ilha de Circe, né? Que é a grande feiticeira. No filme eu não gostei muito dela. A atriz, eu achei que ela. Eu gostei muito da atriz, eu achei que com um roteiro diferente teria brilhado super no filme. Porque a Circe é uma personagem muito interessante. Só que eu vi ela apagada. Eu vi ela apagada na história. Uma coisa que eu gostei foi aquele body horror que teve na cena dela transformando os soldados do Odisseu em porcos. Essa cena eu achei bem interessante, porque quando eles chegam na ilha e o Odisseu ele foi para um lado, os homens dele foram para o outro lá, quando eles encontraram a Circe. E ela ofereceu comida para eles, né? E aí, na hora que eles começaram a comer da forma mais nojenta possível. E aí depois mostra a Circe olhando para aquilo enojada, né? Você fica enojada assistindo aquilo. E ela começa a moldar, assim, a pele deles. Vai ficando igual porco. Eu achei aquilo sensacional. E mas é aquilo também, né? Meio que se resolve do nada também, toda aquela treta lá. E ele falou, por favor, o Odisseu fala pra Circe, Circe, retorna meus homens de volta ao formato humano. E ela, tá bom. Na história, de novo, como tem intervenção das deusas e deuses o tempo todo, eu não, será que foi Hermes que foi? Não me lembro direito. Primeiro que assim, eu nunca cheguei a ler o poema inteiro, né? Eu cheguei a ler várias adaptações, né, em prosa depois. Se eu não me engano, era Hermes, mas eu não tenho certeza. Mas é sempre assim, sabe? Os deuses intervêm lá pra resolver as tretas junto com o Odisseu também. Aqui, como não teve isso, foi mais rapidinho o negócio. Aí depois eles encontram com as sereias. É uma cena legal, é uma cena interessante, mas podia ter colocado as sereias metade mulher, metade pássaro, né? Teria sido legal. Aí depois tem uma cena que é muito louco, porque quando você assiste primeiro, meio que ela parece muito sem sentido. Que é a cena quando eles chegam naquela ilha que tem um monte de gigantes com armaduras prateadas, né? Porque assim, eles chegam, encontram os gigantes começam a dar um pau neles, eles saem correndo, voltam pro barco, e aí todos os barcos são destruídos, menos o barco onde o Odisseu tava. Aí você fala, nossa, que isso, né? Meio que porque no filme inteiro também eles ficam muito essa coisa de a nossa civilização está acabando, porque a gente está sendo atacado, a gente que tá ficando no passado. E essa cena aí, se você reparar, a armadura dos caras, como eu falei, era muito brilhante, né? Muito chamativo. E a armadura do Odisseu e tal, era aquela coisa mais rústica, mais. Parecia, sei lá. Vou fazer uma comparação aqui, uma coisa enferrujada, já antiga naquela época, entendeu? Então, assim, até essa cena, quando você para pra pensar, ela faz sentido tá lá. E ela fica mais interessante. Aí depois eles chegam na ilha lá que a Cersei avisou, não pode comer carne nenhuma nessa ilha. Chegaram lá, cara, parecia a Índia, tinha tanto boi, vaca, pra tudo quanto é lado, mas falaram, não pode comer. E aí os caras ficaram lá, só que daí adivinha o que os caras fizeram? Comeram as vacas. Todo mundo, menos o Odisseu. E aí já viu, né? Os caras não escutam. Enfim, aí chega no final, tá o Odisseu preso lá com a Charlize Theron, né, que ela faz a Calypso. E aquela cena, cara, eu achei que foi tão mal usada, sabe? Ela foi mal usada como Calypso, porque eu acho que, sei lá, ela tava agindo como uma psicóloga lá pra ele e é isso. Ele contando, né, o que aconteceu. E aí tem essa coisa que ela fala, né, que você quer voltar, que ele queria voltar pra casa, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, meio que não, porque ele ainda tinha tanta vergonha de como ele agiu durante a Guerra de Troia. E aí que, né, vai começando os plot twists aí. Toda vez volta para aquela cena dos troianos achando o cavalo de Troia na terra, né, e com o Odisseu lá dentro do cavalo e tal. E aí sempre mostra um cara
tomando flechado lá de fora, que é o Elliot Page que faz. E aí o nome desse cara é Sinon. E aí é o seguinte, toda essa treta aí que o Odisseu se arrepende é porque o Sinon era um soldado grego que ficou pra trás para avisar para os troianos que os gregos foram embora e deixaram o cavalo de Troia como oferenda e um presente, né? Só que o Odisseu mentiu pro Sinon e o Sinon realmente acreditava que os gregos tinham desistido e voltado para casa e ele tinha ficado ali só para avisar mesmo. Só que daí ele tomou flechada dos troianos, morreu. E o Odisseu começou a muito se arrepender por conta disso, mas muito. E aí a gente descobre, tanto que quando ele faz o ritual lá pra falar com os mortos, ele fala com o Sinon. E aí o Sinon entrega pra ele um totem, assim, ele fala assim, ó, entrega aí pro Robert Pattinson. Aí você fala, nossa, mas por quê, né? Aí tem outro plot twist. Quando estavam chamando todo mundo pra ir pra Guerra de Troia lá em Ítaca, o Robert Pattinson foi escolhido pra ir, só que ele não queria ir. Ele falou, não vou, não quero ir, sou medroso mesmo. E aí ele enganou o Sinon pro Sinon ir no lugar dele. E aí o Odisseu viu isso e o Odisseu fez o Robert Pattinson prometer que ele ia cuidar da família do Sinon, não ia deixar eles passarem necessidade nenhuma, não sei o quê. Aí beleza, foram pra guerra, o que o Robert Pattinson fez? Deixou a família do Sinon morrer sem nada, sofreram tudo. E aí o Sinon, depois que ele morreu, ele descobriu isso também, e aí ele tava mais puto ainda. Aí nisso volta pra trama lá de Ítaca. O Tom Holland descobriu que ninguém sabia, o Menelaus não sabia nada do Odisseu. Aí ele pega e volta pra Ítaca. Essa parte assim, meio que você fala, poxa, mas ele foi lá pra descobrir nada? Aí ele voltou pra Ítaca e aí chegou a hora lá que a Penélope falou, beleza. Quer saber? Chega. Eu vou escolher então um de vocês pra me casar, só se vocês conseguirem armar esse arco que só o Odisseu sabia armar. Colocar lá a correntinha certinho, lá o elástico, beleza. Aí nisso o Odisseu já tinha voltado pra Ítaca, depois que a Calypso falou pra ele voltar, porque sim. E só que ele tava escondido, tipo assim, escondido entre aspas, né? Que ele tava velho, e aí tipo ninguém mais lá lembrava do rosto dele. Só um cara lá, mas o cara tava cego, então tanto faz como tanto fez. Aí ele chega lá e aí ele vê aquela palhaçada no 108 cara querendo casar com a esposa dele. Ele fala, puta que pariu, né? Aí a Penélope chama todo mundo numa sala lá, tranca todo mundo lá, falou assim, só vai sair daqui depois que alguém conseguir armar esse arco aqui e atirar a flecha no meio de 12 machados até o outro lado. Aí começa todo mundo lá tentar e não vai. Aí chega uma hora que o Odisseu pega e fala, eu quero tentar. O Robert Pattinson já tinha tentado e obviamente não tinha conseguido. Aí o Odisseu fala, não, eu vou tentar. E nessa hora a trilha sonora é muito foda, porque a trilha sonora começa a criar aquela tensão, né? E na hora que o Odisseu consegue armar o arco, a trilha sonora faz o barulho do elastiquinho. Tum, 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 tum. Muito foda. E aí, meu irmão, não tem pra ninguém. Os caras falam, caralho, o Odisseu, mano, ele voltou. O Odisseu começa a matar geral. Desce o farrapo em geral. E aí a Penélope sai correndo, né? Ela tranca todo mundo lá e fica pra fora. Inclusive o Magote, que tava lá. Aí o Tom Holland pula pra cima, onde estavam as armas trancadas lá. Ele começa a tacar a arma pro Odisseu assim. Só que essa cena em si da luta, eu não achei tão legal, não. Eu achei... podia ter sido melhor, sabe? Uma coisa meio, sei lá, mais no escuro, mais soturna, sabe? Uma coisa um pouco mais de terror. Eu não sei, eu não achei a coreografia dessa cena tão interessante assim, mas enfim. Aí chega no final, o Odisseu desce o cacete de todo mundo, inclusive no Robert Pattinson. Aí corta, tá o Odisseu saindo, velejando com a Penélope, e o Tom Holland virou rei de Ítaca. Fim.